Fala moçada, beleza? Professor Bruno voltando com o nosso curso de PHP. E nessa aula nós vamos começar a falar sobre banco de dados. Nós vamos entender nessa aula como criar um banco de dados e daí para frente nós vamos aprender a administrar esse banco de dados. Nós vamos inserir tabelas, vamos criar tabelas, aprender como inserir dados, deletar, pesquisar, exibir, certo? Aí dentro do PHP, né? Utilizando o PHP para essa administração dos dados, ok? Vamos ver algumas coisas ainda diferentes em PHP, ok? Mas vamos começar aí na aula de hoje a entender sobre banco de dados. Uma aula muito esperada pela galera aí, tá bom? Então vamos lá. O que eu preciso para poder criar o meu banco de dados? Eu preciso do EasyPHP, ok? Nós já estamos utilizando esse programa já desde o início do curso. E com o EasyPHP iniciado, o meu está iniciado aqui, ó, nós temos o Apache, que é o servidor do PHP, e o MySQL, que vai ser o nosso banco de dados. Então, os dois estão iniciados, ok? E como que a gente faz? Nós vamos precisar do PHP MyAdmin. Nós vamos usar o PHP MyAdmin para poder fazer a criação desse banco de dados. Então, nós vamos clicar com o botão direito aqui no EasyPHP, selecionar o Administration, como a gente vem fazendo até hoje. Só que ao invés de criar um alias, selecionar o alias aqui para poder abrir os nossos arquivos, nós vamos vir aqui em módulos. E aqui a gente acha, dentro de PHP MySQL Administration, nós vamos achar o PHP MyAdmin, certo? Então, eu vou clicar nesse Open aqui, ó, para abrir. Beleza. PHP MyAdmin aberto. E aqui nós vamos criar um novo banco de dados, tá certo? Então, eu vou vir aqui nesse New. Olha só, aqui eu tenho todos os bancos de dados criados. O que é um banco de dados? Banco de dados, a gente resume ele como um conjunto de tabelas. As tabelas, por si, são um conjunto de linhas e colunas. Isso é a explicação mais básica de tabelas, mas é nas tabelas que nós vamos armazenar os nossos dados. Então, eu vou criar os campos dentro das tabelas, que são os campos código, nome, telefone, endereço, enfim, o campo que eu precisar criar, nós vamos criar isso nas tabelas, tá certo? Que ficam, são componentes que ficam armazenadas nos bancos de dados. Então, eu crio um banco de dados, defino um conjunto de tabelas para esse banco de dados, tá certo? Então, a primeira coisa é criar o banco de dados. Então, eu vou vir aqui no New, vendo aqui na esquerda. Beleza. Eu vou informar o nome desse banco de dados. Então, vou clicar aqui, vou chamar de canal Professor Bruno. Canal Professor Bruno fica muito grande, então vou colocar canal FB, certo? Então, esse é o nome do meu banco de dados, certo? Então, vou criar, beleza. Então, banco de dados, a base de dados canal FB foi criada, ele já está aqui, ó, canal FB, vou clicar nela e não tem tabela nenhuma nessa base de dados, tá bom? Então, nós precisamos criar as tabelas. Então, é nas tabelas em si que vão ficar armazenados os dados. Vou criar uma primeira tabela aqui, que eu vou chamar de TB underline cadastros. Cadastro. Só TB underline cadastro. Ok, e o número de colunas? O que é esse número de colunas que eu preciso informar? São quantos campos a minha tabela vai ter. Então, por exemplo, quantos campos, quando eu digo campos, eu falo, por exemplo, código do cliente é um campo, nome é um campo, telefone é outro campo, senha é outro campo, e-mail é outro campo. Então, cada campo que a minha tabela vai ter, eu vou indicar aqui no número de colunas, tá
certo? Então, para essa primeira tabela, nós vamos ter, deixa eu ver aqui, ó, código, nome, telefone, e-mail, nome de usuário, senha, status e observações. Então, nós vamos precisar de 8 campos. Então, vou informar aqui, ó, 8 é o número de colunas 8 e vou clicar em executar. Tá carregando. Beleza. A tabela ainda não foi criada, tá certo? Aqui eu vou precisar definir os campos. Então, ele criou 8 linhas aqui, uma para cada campo que eu informei. Se eu precisar adicionar algum campo, é só vir aqui, ó, add, por exemplo, eu quero adicionar 3 campos. Então, add 3 e clica em executar. Ele vai adicionar 3 linhas, tá certo? Mas eu não quero adicionar nenhuma por enquanto, não. Vamos definir aqui os nossos campos. Então, o primeiro campo, código. Vou chamar ele só de COD, tá? Mais fácil. Preciso informar o tipo, tá certo? Que tipo de dados eu vou armazenar nesse campo. Se eu for armazenar números, eu posso deixar aqui no int. No caso do código, pode ser int mesmo, tá ok? Mas eu tenho outras opções, tá certo? Aqui, ó, texto, data, varchar, que é o tipo de texto, né? String, tá certo? É o string padrão. Que mais aqui, ó? Real, double, float, time, tá vendo? Um monte de opções de campo que eu posso armazenar, tipo de dado, né? Que eu posso armazenar. No meu caso, o código, por exemplo, se ele for formado somente por números, ele pode ser do tipo int. Mas se eu quiser, por exemplo, colocar números e letras para o código, ele tem que ser varchar, ok? Tem que ser do tipo string, tá certo? Por enquanto, eu vou deixar ele como int, que eu quero armazenar um código numérico, por exemplo, 01, 02, 3, 4, 5... Esse vai ser o código dos clientes, tá bom? Em seguida, nome, aí já tem que ser texto, string. Então, string nós vamos usar varchar, tá certo? E o tamanho, que é a quantidade de valores, quantidade de caracteres que esse campo vai ter. Então, para o campo nome, que é varchar, deixa eu ver aqui, eu acho que 30 caracteres tá bom. Se tiver um nome maior que 30, nós vamos abreviar aí o sobrenome, tá certo? Mas acho que 30 tá legal. Muito bem. Que mais aqui? É nome, código, nome, usuário, né? Username, nome de usuário. Também varchar, que ele vai ser string, e nome de usuário pode ter até, deixa eu ver aqui, 15 caracteres, certo? Em seguida, senha. Que tipo de senha eu quero criar? Eu quero criar senhas com números e letras. Então, não pode ser int, tem que ser varchar. Até tamanho 15 também. Vou deixar também até tamanho 15. E-mail, certo? O que eu tenho no e-mail? Também, né, tem e-mail com caracteres especiais, letras, números, então tem que ser varchar. E tem e-mails gigantescos, né? Vou colocar aqui um campo grande. Deixa eu ver aqui, um campo de 40 caracteres. Acho que tá legal. Enfim, vou colocar 40 caracteres para o e-mail. Próximo vai ser telefone. Pode ser int ou varchar. Aí depende de como que a gente quer armazenar o telefone. Se a gente quiser armazenar os caracteres igual o tracinho, o parênteses, para separar que define o DDD, né? Ele tem que ser do tipo varchar. Se eu não quiser
armazenar esses caracteres, ele pode ser int, tá? No meu caso, eu vou armazenar esses caracteres. Então, qual que é o tamanho aqui, ó? Tem que ser, deixa eu ver, ó. Por exemplo, DDD, que são 2, né? Telefone, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 com 2, 10, mais 2 parênteses, 12, mais um tracinho, 13. Então, o tamanho do campo vai ser 13 para o telefone. Em seguida, status. Status, por exemplo, se esse cliente, esse cadastro vai estar bloqueado, o acesso dele, se vai estar liberado, se vai ser um acesso restrito, enfim. Então, eu vou usar status para armazenar esse tipo de acesso desse cadastro. E aí pode ser varchar ou int também. Eu posso criar um status numérico, por exemplo, se o cliente tiver liberado o status, ganha valor 1. Se o cliente se o cadastro for bloqueado, ele ganha valor 0, tá? Se ele for restrito, ele ganha valor 2, e aí determinadas áreas ele não pode acessar. Ele é liberado, mas ele não pode acessar determinadas áreas, tá certo? Então, a gente pode criar esse esquema, né? Esse esquema de bloqueio aí. Eu vou deixar como int, tá certo? E não vou dificultar muito por enquanto, não. Eu vou deixar só 0 para bloqueado e 1 para liberado. Mas eu posso colocar varchar também, tá certo? E armazenar em texto, né? Tipo status A, B, C, D, ou misturar número e texto. Enfim, posso criar do tipo boolean, tá? Que basicamente é o 0 e 1, né? Que é o verdadeiro e falso. O verdadeiro para liberado e falso para bloqueado, tá? Mas eu não vou dificultar muito, não. Vou deixar int mesmo. E no final, um campo de observação, que eu vou chamar de OBS. Obviamente que é varchar. E esse aqui tem que ser grande, né? Deixa eu ver aqui um campo de texto com... Vou colocar aqui 200 caracteres. Para algum texto de observação, por exemplo, o usuário está bloqueado e eu quero saber por que ele foi bloqueado, eu posso colocar essa observação, esse comentário, né, na observação. Ok? Então, definimos aqui o nome dos campos, o tipo e os tamanhos. Então, definidos os campos, nós temos ainda outras opções aqui que nós podemos configurar. Por exemplo, nulo. Se o campo puder ser nulo, tá? Nós podemos marcar aqui, por exemplo, o código, o campo, sei lá, telefone, ele pode ser nulo. Então, eu marco aqui, ó, e ele permite com que o campo seja nulo, tá certo? Índice é importante. Como que o banco, como que a tabela vai ser ordenada, classificada, vai ser pesquisada. Então, eu posso colocar aqui, ó, como índice o campo código, lembrando que um campo definido, olha aqui, ó, com índice primário ou único, eles não podem ser repetidos, tá certo? Então, por exemplo, aqui, ó, o campo código, eu não posso ter dois campos códigos iguais. Então, eu não posso ter dois clientes com o mesmo código. Então, eu defino ele como um campo de índice primário. E ele vai ser listado, a tabela vai ser classificada por esse campo, tá certo? Eu posso ter dois nomes iguais, dois username igual, tá? Mas senha e username igual, na verdade, não tem como, né? Então, o que a gente faz? Eu posso definir esses campos aqui como únicos. Aqui, ó, unique, tá? Ou seja, eu não posso ter repetição nesses campos. Na senha, a gente pode até permitir, né? Mas um dos dois, eles tem que ser único. Eu não posso ter dois usuários com o mesmo usuário e senha, tá? Mas eu vou deixar unique aqui. Eu não quero repetir nada disso. E-mail. E-mail eu posso deixar repetir. Eu posso ter dois usuários que usam o mesmo e-mail, o mesmo telefone, mesmo status de observação. Aí sim, né? Não tem nem como bloquear.
Enfim, mas eu vou deixar esses dois campos aqui como únicos e esse campo aqui como primário, tá certo? Basicamente é isso, eu não preciso ficar mexendo muita coisa não, eu preciso definir nome, tipo, tamanho e praticamente o índice ali desses campos. Tem outras configurações aqui, tá vendo, que a gente pode trabalhar, mas o básico que a gente precisa definir são essas opções, ok? Feito isso, definidos aí esses campos, definidos e configurados os campos, nós vamos clicar em guardar e ele vai gerar a nossa tabela. Olha só, dentro do canal FB, ele criou a tabela TB_cadastro. Então, essa tabela está criada. E aí eu posso criar quantas tabelas eu precisar dentro de um banco de dados. Olha esse aqui, por exemplo, esse banco de dados WordPress DB. Ele tem várias tabelas, olha só. Tá vendo? Muitas tabelas. Esse aqui, ó, cores flash, tem uma tabela só, chamada cores. O canal FB tem uma tabela que nós criamos agora, que é a tabela TB_cadastro. Se eu precisar criar outra tabela, o processo é o mesmo. Eu coloco o nome da tabela e o número de colunas, tá certo? Vou clicar aqui na minha tabelinha, e, por exemplo, quando eu cliquei na tabela, olha que interessante, ele já fez um comando select aqui, ó, para selecionar tudo da tabela TB Cadastro. Só que não tem nada, né? A tabela está vazia, nós acabamos de criar e não adicionamos nada nessa tabela. Nós podemos inserir os dados por aqui, pesquisar, posso rodar comandos SQL direto aqui, enfim, tem uma série de coisas que nós podemos executar aqui, tá certo? Mas a aula de hoje foi focada para a gente criar o banco de dados. E nós criamos aí o banco de dados e a tabela, né? Criamos os dois aí. E na próxima aula nós vamos começar a entender como conectar o nosso PHP a esse banco de dados. Tá certo, pessoal? Então é isso aí. Aprendemos então a criar o banco de dados e as tabelas. Vou ficando por aqui. Dúvidas, sugestões, postem nos comentários ou mandem por e-mail, tá certo? Quem não se inscreveu, se inscreva no canal. Clica no joinha aí. Até a próxima. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de clicar no joinha para ajudar, certo? E se inscrever no canal para estar sempre recebendo as novidades, aí, os novos vídeos, os novos cursos, os novos módulos e por aí vai, tá bom? Aí tem os contatos, o Twitter, o blog, o e-mail. Dúvidas e sugestões postem nos comentários ou mandem por e-mail, tá bom? Até a próxima aula. Tchau, tchau.